E nesse dia eu desabei, gente, pensando em tudo que aconteceu na minha vida, o recomeço, a reviravolta. E agora eu vou estar falando para você o resumo da minha vida nesses últimos 3 meses que eu passei de aluguel. E depois eu fui para casa da minha mãe, da casa da minha mãe até a casa própria, graças a Deus, gente. Então vai me desculpando essa cena de choro aí, mas foi um mix de emoção que eu senti. Gente, esse foi o meu filho, esse foi o momento onde eu vi a tristeza dele, assim, olhando pro nada. E ele ficava assim, admirando essa paisagem, mas naquela tristeza, entendeu? E meu coração cortava. E nesse momento tava chovendo, gente. Já tava chovendo desde a noite. Eu acordei debaixo d'água, como vocês podem ver aí, o colchão tá molhado, ensopado e tava secando. E eu estava colocando os colchões pra lá, né, lá pra fora, pra aquele cômodo lá, porque essa casa era alugada. E nessa casa alugada tinha ao lado uma kitnet que estava também terminando a obra lá da dona. Então assim, era lá que eu tava colocando os colchões. E como vocês podem ver, gente, quando chovia a casa molhava tudo, não tinha um canto da casa que não molhasse. Então assim, eu passei, foi um sufoco, gente. Então assim, lembrando de tudo que eu passei, mas os meus filhos, eu comecei a chorar e falando com Deus, assim, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou por muito tempo no aluguel. E aí, gente, vocês vão entender mais pra frente como foi esse recomeço da minha vida, como Deus levantou pessoas maravilhosas em minha vida. E eu tava assim na casa alugada, gente, sem ânimo pra dobrar roupa, sem ânimo pra cozinhar, sem contar que eu tava fazendo comida. Fiquei 1 mês e meio fazendo comida na airfry. E, gente, só para alimentar as crianças, porque eu mesmo não estava comendo. Meus filhos passaram a dormir na sala, porque de madrugada eu levantei debaixo d'água, né? Então eu tirei os meus filhos, coloquei na sala. Porém, na sala também tava pingando, gente. Então assim, foi noites que eu não dormi, porque eu não tinha como dormir, né? De tanto que eu ficava preocupada. Essa era a minha geladeira vazia, gente. Então assim, eu ficava pensando, ou eu pago aluguel ou eu compro o que comer. Os dois não davam. E esse momento, minha gente, onde eu estou aí balançando meus pés, era um momento onde eu não via a hora de amanhecer, pois eu passava a noite em claro, não conseguia dormir, como vocês viram aí a minha situação nessa casa alugada, onde molhava tudo. Então, assim, foi 3 meses, mais 3 meses puxado, tá, gente? Então, esse momento aí, onde eu tô mostrando agora, é o momento que eu estou de mudança, mas não de mudança para minha casa própria, e sim para casa da minha mãe. Então, minha mãe me abrigou, gente, enquanto a obra de cima, que tá em cima da casa dela, estava terminando, gente. Então, assim, a gente ia lá sempre dar uma olhadinha, como vocês podem ver. E nesse momento onde eu tô filmando aí pra vocês, eu estava morando na casa dela, passando uns dias aí na casa dela. E assim, gente, eu não vi a hora dessa obra terminar. Esse é o meu filho, de blusa branca, de blusa amarela, de camisa amarela, é o meu sobrinho, de camisa branca, meu filho, me ajudando. Foi uma benção esses meninos na minha vida. E à noite, o meu filho mais velho me ajudou a carregar areia, junto com o meu filho menor e o meu sobrinho. Então assim, tudo para terminar aí a obra. Aí é o banheiro, gente, logo no comecinho, aí está o banheiro, né? Então assim, foi luta em cima de luta, mas a gente, graças a Deus, já passamos por essa fase aí, nesse momento de construção aí. Então eu estou mostrando assim o recomeço da minha vida para vocês, mostrando para vocês como que foi assim o meu processo, onde eu saí da minha casa própria devido a uma discussão com meu ex-esposo e fui parar no aluguel. Tem vídeo aqui no canal, caso vocês queiram entender como que foi esse processo, onde eu tinha uma casa própria e depois eu me vi num aluguel, gente. Então assim, dê uma conferida aí em uns vídeos anteriores a esses e vocês vão entender mais ou menos, né? Então aí é a casa da minha mãe, já tinha lavado louça e meu filho estava deitado no sofá porque era um dia de domingo e ele estava assim, descansando, porque durante a semana ele ia trabalhar. Ele é ajudante de pedreiro. Então, gente, nesse momento aí onde eu estou balançando aí a minha perna, eu já estava ansiosa, com crise de ansiedade fortíssima, gente, dor de cabeça, pressão alta, porque eu pensava demais, me preocupava demais, mas ao mesmo tempo, gente, mesmo morando na casa da minha mãe, sabendo que eu não ia pagar aluguel, ainda assim, eu não gosto de incomodar ninguém. E quem tem mais de um filho sabe o quanto é complicado morar numa casa pequena com filhos, né? Com mais de 2 filhos, que foi o meu caso. Então, mais uma vez, eu subi na obra e vi que o banheiro já estava ok, o contrapiso batido, só faltava colocar o vaso. E assim foi, gente. Então, nesse momento aí, eu subi com meu filho.
Mostrei para ele que o banheiro já tinha batido contra piso e que ia ser feito isso no restante do chão da laje, porque eu estou morando hoje em dia em cima da laje da casa da minha mãe, que ela me cedeu, né? Então, assim, graças a Deus, eu já estou nessa minha casa própria e tô mostrando aí para vocês como que foi o progresso, né, gente? Esse é o pedreiro, essa é minha mãe, onde ela levava café para ele, né? E é isso, gente. A gente passou aí uma fase que parecia ser uma eternidade, mas nesse momento, gente, já estou na minha casa própria e agora, como vocês podem ver, o vídeo está acelerado aí para vocês, mas dá para entender mais ou menos. O banheiro já tá tudo certo aí, ó, já coloquei esse pano aí, porque quem entrar dentro do banheiro tem que baixar o pano, quando sair tem que levantar o pano para entender que não tem ninguém no banheiro. Então, assim, o banheiro ficou assim, com o vaso instalado. Aí o contrapiso está desse jeito, como vocês podem ver. E amanheceu, gente. Então, assim, está sendo mais ou menos um vlog aí da minha rotina de dona de casa agora, né? Meu vídeo aí de recomeço, meu novo lar. A porta precisa ser limpa ainda, tá muito suja de cimento. Mas eu tô, assim, vendo um dia bom para poder lavar a porta, porque tá chovendo muito. E o chão, como vocês podem ver, ainda tá no concreto, gente. E tá demorando secar, principalmente esse daí, onde a gente está dormindo. Eu e meus filhos dormimos aí, como vocês podem ver. E o chão tá bem úmido ainda. Então, assim, para me jogar água na porta e ficar com esse cheiro forte de cimento não dá, principalmente meu filho que tem renite, meus filhos têm renite e tem um deles que tem dermatite bem séria no corpo, que é o menor. Então, assim, quanto menos ficar exposto ao cimento úmido, assim, melhor, né? Então, assim, tô esperando secar. Como vocês podem ver, o chão ainda tá secando, mas a gente já tá morando, tá, gente? Porque, como eu falei pra vocês, eu não gosto de incomodar. Então, assim, eu fui muito bem recebida na casa da minha mãe, graças a Deus, e graças à minha prima e meus filhos, que foram uma bênção na minha vida. Minha prima me ajudou com os materiais de construção, que Deus abençoa grandemente ela, não deixa faltar na vida dela, nem na vida dos filhos dela. Meus filhos me ajudou carregando uma pá de areia, mas me ajudou a subir com a mudança, porque se eu ficasse sozinha, gente, sinceramente eu ia desabar. Talvez eu nem estaria aqui contando para vocês esse meu recomeço, né? Recomeçando do zero aí junto com os meus filhos. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva se ainda não é inscrito. Essa é minha rotina, minha nova rotina como mãe solo. Então estou aqui falando um pouquinho da minha vida para vocês. Um forte abraço com todos, com Deus, e até os próximos vídeos. Fui!